Capítulo 108. Área restrita na montanha. O homem e o cão correram para o quarto no final do prédio. Este quarto era onde o príncipe Aobina morava. Este lugar estava cheio de cadáveres, mas havia sinais de luta e resistência. Nesta altura, Fei podia dizer que o assassino era um guerreiro ou mago do atributo fogo. Havia traços de danos provocados por fogo e alguns cadáveres foram até queimados até virarem cinzas. O ar aqui cheirava a sangue combinado com carne queimada. Os olhos de Fei focaram atentamente. Ele viu um cadáver que parecia que estava sendo protegido pelos outros no fundo do quarto. Este cadáver estava usando um conjunto de armaduras brilhantes. A energia mágica fluía ao redor da armadura. Era, obviamente, uma peça cara de equipamento mágico. O cadáver tinha cabelos loiros e seu rosto poderia ser considerado bonito se ele ainda estivesse vivo, mas seu nariz grande arruinava o quadro inteiro. Ele também estava usando uma coroa de ouro que era decorada com uma dúzia de gemas. Sua expressão assustada indicava que não podia acreditar no que estava acontecendo no último momento de sua vida. Sua garganta estava cortada por algo afiado e a ferida tinha marcas de queimadura. Toneladas de bolhas sangrentas brotaram de sua boca. O sangue estava começando a se condensar e ficar preto. Nada estava vivo neste edifício de pedra. Todo o grupo enviado pelo Reino Trace, incluindo mais de 200 pessoas, foi massacrado por um inimigo desconhecido, quase sem resistência. O vento da noite deu a Fei um frio nos ossos. A partir da temperatura dos corpos, a batalha ocorreu a menos de 10 minutos. Isso foi o que mais surpreendeu Fei. A comitiva do Reino Trace vivia apenas cerca de 4 quilômetros de distância da comitiva do Reino do Lago. Isso significava que enquanto ele estava com o príncipe Modric Bast, as 200 pessoas foram assassinadas a pouca distância deles. Havia alguns poucos guerreiros de nível estrela entre as pessoas do Reino Trace, cuja energia deveria ter sido sentida por Fei, mas ele não sentiu nada. Normalmente, ele definitivamente sentiria isso. Isto era muito aterrorizante. Que guerreiro ou mago poderia fazer isso em silêncio? E por qual motivo os assassinos matariam o príncipe do Reino Trace? Fei achava que a situação estava ficando mais complexa. Ele pensou originalmente que depois de descobrir tudo a respeito da tentativa de assassinato e de capturar quem estava por trás de Erskine, ele chegaria ao fundo da verdade. Mas, pelo que sabia agora, sua hipótese não poderia estar mais errada. Fei, de repente, ouviu passos atrás dele. Sua Majestade, isto era Bast, o príncipe Modric. Depois de esperarem muito tempo lá fora e não ouvirem ruídos de briga nem receberem mensagens de Fei, eles ficaram preocupados e correram com os soldados. Eles descobriram que a situação estava fora de controle quando viram todos os cadáveres no chão. Eu não matei essas pessoas. Quando entrei, já estavam mortos. Fei franziu o senho quando contou o que viu de primeira mão. Tanto Bast quanto Modric ficaram aterrorizados. Depois de examinar o cadáver numa armadura mágica no fundo do quarto, Modric gritou: "Este é o príncipe Aobina do Reino Trace. Ele é um dos 5 águias e tinha um nível de guerreiro de 4 estrelas. Quem poderia ter cortado seu pescoço com apenas um golpe?" Fei sacudiu a cabeça. Black cheirou o quarto, como se estivesse tentando encontrar alguma pista. Somente mestres de nível 6 estrelas poderiam ter feito isso e teria que haver mais de um. Caso contrário, eles não poderiam matar essas muitas pessoas sem causar qualquer caos. Modric ficou chocado com suas próprias descobertas. Majestade, como devemos lidar com isso? Bast parecia calmo. No entanto, ele era um ministro, não um soldado ou um general, então ele não estava acostumado a esses tipos de cenas sangrentas. Seu rosto estava pálido e ele tentou o seu melhor para não vomitar. Ordene a todos para se afastarem desse prédio e depois diga a Brot para enviar soldados para bloquear totalmente este lugar. Por enquanto, não deixe ninguém saber o que aconteceu aqui. Respondeu Fei. Parecia ser a única coisa que podia ser feita. A situação estava ficando mais complicada.
Fei tinha certeza de que Chambord, de alguma forma, estava inconscientemente envolvido em uma conspiração enorme e viciosa. Era um desastre em construção. Se realmente fossem mestres de nível 6 estrelas que realizaram este massacre da comitiva do Reino Trace, então um deles poderia facilmente rasgar Chambord em pedaços. A residência do grupo do Reino Trace foi rapidamente isolada por Brook e seus soldados. Fei ordenou a alguns peritos forenses que investigassem a cena à noite, desejando que esses peritos pudessem encontrar algumas pistas que foram negligenciadas. Esses corpos teriam que ser enterrados ou queimados em breve. Embora já fosse outono, estes cadáveres teriam que ser tratados rapidamente ou começariam a se decompor e poderiam causar doenças, tais como a praga. Os soldados do Reino do Lago que ajudaram a Fei foram ordenados pelo príncipe Modric para manterem a boca fechada. No entanto, uma tragédia desta escala não seria mantida em segredo por muito tempo. O mundo exterior saberia mais cedo ou mais tarde. Quando Fei, Bast, Modric e os soldados voltaram para a residência do grupo do Reino do Lago, um soldado do lago correu imediatamente até eles e relatou: Vossa Alteza, Rei Alexander, aquele prisioneiro chamado Erskine, ele está morto. Todos ficaram chocados com a notícia. Morto? Como ele morreu? Fei perguntou nervoso. Depois que todo o grupo do Reino Trace foi assassinado, a única possibilidade deles obterem uma pista sobre a situação seria através deste guerreiro de atributo terra que foi capturado. Fei estava planejando interrogar Erskine imediatamente, mas ninguém poderia ter imaginado que esse último pedaço de esperança para entender a situação evaporaria desse jeito. Foi um suicídio. Ele escondeu uma pílula venenosa em sua boca. Depois que vocês saíram, ele morreu consumindo esse veneno. Explicou o soldado. Fei foi para o edifício com uma cara séria. Erskine, que foi gravemente ferido por Fei, estava obviamente morto. Uma espuma branca estava visível em seus lábios. Era, claramente, um sinal do envenenamento. Sua expressão era rígida e feroz. A pele em seu rosto estava enegrecida e sangue negro fluía para fora das aberturas em sua cabeça. Seus lábios e garganta também estavam roxos. Tudo isso indicava que Erskine realmente morreu envenenado, um veneno mortal. A espuma branca, que escorria de seus lábios, corroeu e formou buracos no chão de pedra. O último vestígio dessa emerda está perdido. Fei sentiu como se houvesse uma mão invisível que estava controlando tudo. Ele podia sentir que as engrenagens estavam se movendo, mas não tinha nenhuma pista de quem estava por trás de tudo. Parecia que a mão invisível também estava influenciando o que ele estava fazendo de tal forma que ele se sentia controlado. Fei de repente pensou em algo enquanto olhava para o rosto feio e morto de Erskine. Ele se agachou, moveu sua mão e tirou uma pequena garrafa do espaço de armazenamento do bárbaro. Em seguida, recolheu cuidadosamente algumas amostras da espuma branca nos lábios de Erskine e colocou na garrafa, guardando-a no espaço de armazenamento. Já que ele está morto, ele não tem mais valor. Brook, envie alguém para mover esse corpo para a residência do grupo de emissários do Reino Trace e lidar com o resto dos cadáveres. Mas tenha cuidado, este cadáver contém um veneno mortal. Fei sinalizou para Brook. Brook estava um pouco surpreso. Ele mesmo tirou o corpo de Erskine com a ajuda de um soldado. Quando Fei retornou ao palácio do rei, já era meia-noite. Fei ainda estava pensando em tudo o que tinha acontecido hoje. Foram muitas coisas que aconteceram hoje e tudo ocorreu numa sequência tão rápida que era quase inacreditável. Ele pensou várias vezes na sequência de eventos e ficava mais assustado cada vez que pensava nisso. Mestres, cada vez mais poderosos, entraram secretamente em Chambord. Mesmo mestres de nível 6 estrelas poderiam estar presentes. Fei podia sentir o cheiro da conspiração. Por que essas pessoas vieram a Chambord? Fei estava pensativo em sua cadeira de pedra. Será que as ruínas míticas foram expostas? Não deveria ser isso. Se a existência das ruínas tivesse sido exposta, então a caverna subterrânea na montanha estaria mergulhada no caos nesse momento. Mas a realidade é que, atualmente, aquele era o lugar mais quieto de Chambord.
No entanto, exceto por isso, Fei não conseguia imaginar outro motivo pelo qual tantos guerreiros e magos poderosos viriam aqui. A cerimônia de coroação de um reino afiliado nível 6 definitivamente não era tão atraente. O cansaço finalmente vencer Fei e ele lentamente adormeceu enquanto processava todas as informações. O próximo dia. Havia apenas mais 2 dias antes da cerimônia de coroação. Depois de desfrutar de um café da manhã animado pelos risos de Angela e Emma, Fei observou as duas meninas saindo misteriosamente do palácio. Elas disseram que estavam preparando algum tipo de presente para a cerimônia. Enquanto Fei estava se preparando para entrar no mundo Diablo para subir de nível seu personagem assassino, Varden Olego entrou em pânico junto com a guarda do palácio Michelle Barak. Sua Majestade, alguém invadiu a área restrita na montanha ontem à noite. O gordo gritou enquanto limpava o suor de sua testa. O que? Me conte tudo. Fei ficou surpreso. Nesse momento, ele pensou em algo horrível. Ele tinha medo de que aquilo que ele mais temia realmente tivesse acontecido.